Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre com um horizonte nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar sobre um filme que já foi considerado, talvez seja considerado o maior filme da história do cinema nacional. Certamente, se não é o maior, o filme mais importante filme, certamente está entre os 5 maiores filmes de toda a história do nosso cinema, né? Trata-se de um filme representativo daquilo que ficou conhecido como cinema novo, é aí protagonizado aí pelo autor desse filme, o baiano, cineasta baiano Glauber Rocha. Estou falando do Deus e Diabo na Terra do Sol. Os dois filmes mais conhecidos do Glauber Rocha é esse filme e o Terra em Transe, né? São dois filmes aí que têm um conteúdo político bastante evidente. E como eu disse, eles são representativos daquilo que ficou conhecido como o movimento do cinema novo, né? Foi um movimento aí que surgiu na década de 50, na década de 60, e foi uma ruptura, toda uma tradição do cinema nacional que vinha se constituindo até então, né? O cinema nacional até então ele era baseado na ideia das chanchadas, que eram cinemas aí de natureza bastante comercial, de bastante influência hollywoodiana, né? Que buscavam explorar aquele aspecto mais pitoresco do Brasil, né? Então sempre descreveu o Brasil como um país aí de uma natureza exuberante, as praias, né? Os atores aí em geral eram modelos, né? Então não tinha nenhum compromisso aí com retratar de maneira fiel o que são as condições populares, as condições do povo, muito menos fazer qualquer tipo de discussão socioeconômica, fazer alguma discussão sobre a questão social do país, né? Era um filme de natureza bastante comercial, bastante convencional, né? E é a partir desse movimento aí da década de 50, de 60, com jovens cineastas aí, eles vão fazer uma proposta de um novo cinema, com influência no neorrealismo italiano, cinema do pós-guerra europeu, com um conteúdo aí, a gente pode trazer alguns elementos fundamentais, né? Primeiro, são filmes aí que vão ter um horizonte mais de esquerda, porque vão se focar mais nas classes populares, né? Vão tratar aí da questão dos trabalhadores, do povo da favela, das favelas que estavam se constituindo aí no processo de urbanização do país, os camponeses, como é o caso aí desse filme do Glauber Rocha, né? São filmes aí que tem bastante dose, eles, ao contrário daquele cinema convencional, são filmes que têm um conteúdo mais experimental, né? Toda a exploração aí das falas, muitos de elementos poéticos, né? Tanto nesse filme, principalmente no Terra em Transe também, os diálogos eles são intercalados com poesia, então tem um experimentalismo formal mais evidente nesses filmes, né? E eles exploram também a questão, são filmes que têm algo de documentário também, né? Muito principalmente os atores figurantes dos filmes, eles são literalmente recrutados de populares da rua, né? Então nesse caso específico desse filme, alguns personagens aí, os sertanejos aí que acompanham aí, o missionário que seria aí o Sebastião, a figura representativa do Antônio Conselheiro, são pessoas que foram recrutadas, o filme foi gravado no sertão da Bahia, então são filmes que têm essas características gerais, né? Então, em geral, eles estão baseados, inclusive, principalmente nessa ideia, que é um slogan que ficou bastante conhecido do movimento, que é a ideia de uma ideia na cabeça, o cinema na mão, né? Então, o fato de serem filmes aí que eram um pouco convencionais, não tinham tanto apelo comercial, se por um lado eles não conseguiam recursos financeiros para fazer esses filmes, por outro lado isso dava para eles uma margem maior de independência para conseguir fazer um cinema de maior qualidade, né? Esse filme aí basicamente ele foi então trata-se do segundo filme do Glauber Rocha. Ele evidencia a situação aí daqueles movimentos messiânicos aí do Nordeste, né? A gente tem uma referência bastante importante aí na figura do Antônio Conselheiro que aparece no filme, né? É um filme também que explora alguns elementos importantes da cultura nordestina, né? O próprio Glauber Rocha ele vai dizer que ele foi inspirado aí na literatura de cordel. O filme explora também a questão dos cantores populares, então as músicas elas reproduzem, eles exploram inclusive até a figura do narrador, né? Que a gente aparece um pouco na literatura do cordel, nessas músicas no teatro popular, a gente vê isso no Ariano Suassuna, então o cantador que vai introduzindo os personagens e tudo mais, né? Então a história, o enredo se baseia na figura de um protagonista, né, que é o Manuel, né, e a sua companheira Rosa, e a grande história que dá inclusive o título ao filme, né, que é um personagem que vai estar sempre transitando entre o sublime, né, e o grotesco, né, entre o inferno e o céu, né, ele vai estar sempre ou do lado de Deus ou do lado do diabo, né. Então ele vai, num primeiro momento, ser conduzido aí dentro do movimento religioso, ligado a esse movimento conduzido por um líder chamado Sebastião, que é representativo aí da figura do Antônio Conselheiro, e depois ele vai se engajar no cangaço, né? Então ele vai transitar entre esses dois mundos, só que a gente vai verificar, não vou falar um pouco sobre isso, que na verdade não se trata propriamente de maniqueísmo, mas a gente vai verificar elementos divinos naquilo que é diabólico, né? E elementos diabólicos naquilo que seria divino, né? Mas sobre o filme, então ele vai começar
através do momento em que o Manuel, né, ele fez um compromisso com o coronel da terra onde ele morava, no sertão do Nordeste, por meio do qual ele iria levar algum gado para ele, em contrapartida, e receber uma terra para começar a fazer seu cultivo de subsistência. Né? Então ele cumpriu o acordo, ele vai levar esse gado até esse coronel. Alguns desses bois vão acabar morrendo por motivo de doença, e esse coronel vai usar isso como pretexto para romper o acordo. Ele vai receber o gado de volta, mas não vai entregar a terra como tinha sido prometido. Né? Então, mais um ato de injustiça, de opressão do latifundiário aí, do proprietário de terra contra o camponês. E aí essa opressão, né, essa opressão secular, né, acumulada, esse rancor, esse ódio, vai fazer com que o Manuel ele se insurja contra isso, né, ele vai confrontar o coronel e vai matá-lo a facada, né. Ele foge nessas circunstâncias, os jagunços vão atrás dele, né, conseguem atingir a casa dele, matam a sogra dele, mas o Manuel e a companheira dele, a Rosa, conseguem fugir, né, então nesse processo aí de fuga, depois ele assassinar um assassinato, podemos dizer, político, né, em torno dessa revolta, em torno da exploração, do descumprimento desse acordo desse coronel aí, né, que vai servir do poder dele para não se retratar em relação a esse acordo com relação a conceder essa terra para ele constituir a sua agricultura de subsistência. Ele vai fazer essa fuga e vai começar essa grande peregrinação dele. Então, no primeiro momento, ele vai, através desse processo de fuga, ele vai se deparar com um movimento aí de religiosos que estão seguindo aí um missionário, um padre, um líder religioso, que era chamado Sebastião, não era propriamente um padre, né? Era uma liderança messiânica, não era ligada à igreja, aos moldes aí do Antônio Conselheiro, né? E ele vai se engajar nesse movimento, e uma coisa que notabiliza esse protagonista é que em todo momento ele vai sempre ser aquele mais decidido, mais militante, né? Então, desde quando ele vai atuar junto com o Cangaço, no lado do diabo, né? E desde quando ele vai atuar junto com o Sebastião, que é o nome desse cara que seria o Antônio Conselheiro, dentro de uma atividade religiosa, ele vai sempre se notabilizar como aquele que é mais dedicado, mais altivo, né? Ele vai ser mais engajado nisso tudo. Então, quando ele está seguindo o Sebastião, ele vai estar... era um movimento que tinha, inclusive, eles se armavam, né? Assim como aconteceu em Canudos, então ele vai estar lá segurando as armas, defendendo, se engajando nas atividades religiosas, realmente se comovendo com essa atividade mística religiosa, né? A companheira dele tem uma certa resistência em torno dessa atividade do Manuel, mas ele a todo momento vai ser o cara mais engajado, né? Mas como eu disse, não há nesse filme nenhum tipo de idealização, né, em torno dessa situação. O filme seria muito pobre se ele caísse nesse maniqueísmo, né? Então a gente vai ter uma passagem talvez seja a passagem mais pesada do filme, né? Que faz alusão, inclusive, a uma história que foi explorada, inclusive o José Lins do Rego ele tem um livro sobre isso que se chama Pedra Bonita, eu recomendo que vocês leiam esse livro, que conta justamente uma história do conto dessa Pedra Bonita, em que uma liderança religiosa, servindo aí de uma atividade mística tal, ele propõe aí que seria necessário derramar o sangue de inocentes para purificar a terra, né? Ele literalmente recrutou correligionários, né, pessoas que seguiam ele para matar crianças, né, bebês, para através do sangue desses inocentes que caírem na terra, produzissem aí o caminho para o paraíso, purificasse o povo e tudo mais. Então nesse filme isso acontece, né? Eu acho que a cena mais pesada é que o Paulo, dentro daquela embriaguez da religião, ele se deixa convencer por essa proposta aí do Sebastião, né? Ele leva um bebê para ser sacrificado dentro de um cenário religioso, né? E a gente vê essa cena, né, do padre enfiando uma faca num bebê de colo, né? Então é uma cena bastante grotesca e bastante diabólica, e que evidencia justamente como a gente viu, como eu tinha falado, o diabólico dentro do divino, né? Nesse contexto aí desse movimento messiânico, isso vai despertar aí a fúria, né, a desconfiança, uma reação dos poderes constituídos, assim como também aconteceu em Canudos. Então vai ter dois personagens representativos da igreja e do Estado, vai ser um padre da igreja católica e um latifundiário, representante do Estado, né, que vão recrutar um matador profissional para acabar com esse movimento messiânico, para ir lá e fazer o que fizeram em Canudos, né? Então esse cara ele vai ser recrutado, e é interessante que esse personagem, ele é um personagem que aparece bastante no filme, que é o matador. Ele tinha uma crença genuína em torno da idoneidade do Sebastião. Ele acreditava que de fato ele era um líder missionário. Então, ao ser convidado a executar um plano para acabar com esse movimento, ele tinha consciência de que recebendo esse dinheiro ele ia vender a alma dele para o diabo, né? Então ele tem toda uma comoção, toda uma hesitação, ele fica periclitando aí se ele vai ou não vai aceitar.
E aí depois de ser oferecido um valor muito alto de dinheiro, ele vai, levando em consideração que ele tinha essa crença de que ele era de fato um representante de Deus na Terra, mas ele vai lá e executa o trabalho para o cara for pago. Ele vai lá e mata, o Sebastião acaba com aquele movimento, mata todos os seguidores, literalmente também como aconteceu em Canudos, né? Tiveram diversas expedições, mas a última eles literalmente mataram todo mundo, e só vão sobreviver dois personagens, o Paulo e a sua companheira, né, a Rosa. E acho que é uma passagem bastante interessante. Então eles vão sobreviver a esse massacre, eles vão se lançar ao sertão, vão fugir novamente. Então essa fuga, né, essa fuga eterna, essa peregrinação, essa jornada, eles vão se deparar com um cego. E esse cego vai conduzir eles até o Corisco, que seria o lado negro da história, né? Lado negro, vamos usar o termo correto, o lado diabólico, né? Ele vai romper com o movimento religioso através desse processo aí, na verdade, que foi um assassinato promovido por esse capanga, esse jagunço, né? Ele vai ser conduzido por um cego e aí ele vai se deparar com um corisco, que é esse cangaceiro, e aí ele vai acompanhá-lo, ele vai se propor acompanhar ele para começar a fazer agora todo tipo de barbaridade, né? Então, nós sabemos que o cangaço era uma atividade de banditismo social, que não pode ser idealizado, eles barbarizavam mesmo, então era um movimento movido aí pelo banditismo, então era entrarem na fazenda, destruírem, não tinha nenhum conteúdo, uma preocupação política, ideológica, não tinha nada, era banditismo puro, né? E não só o assassinato, mas assim, torturas, latrocínios, tem passagens bastante pesadas, né? Eles se notabilizavam por serem homens bastante corajosos, não temiam a morte, esses cangaceiros, né? Mas eles faziam todo tipo de barbaridade, né? Estupros e tudo mais, né? E aí o Paulo vai se engajar aí novamente, ele sempre vai se notabilizar como aquele mais aguerrido, mais militante. Então quando ele era um militante da causa do Sebastião, ele era aquele cara que estava mais à frente, mais comovido, participando. Uma passagem bastante interessante do filme, que ele está fazendo uma peregrinação com uma pedra de 20 quilos na cabeça. E aí um detalhe que o ator que filmou essa passagem do filme, de fato ele realmente pegou quando a gente assiste o filme a gente tem a impressão que não é uma pedra de verdade, mas aí no filme a história conta que de fato ele era uma pedra de 20 quilos que ele estava segurando para fazer andando de joelho para seguir o missionário fazer lá um rito religioso, né? E foi uma cena que até preocupou bastante o Glauber Rocha, né, sobre um risco aí de acidente, algo nesse sentido, né? Mas, em todo caso, ele vai seguir o corisco, e aí a gente vai verificar aí o elemento divino dentro do elemento diabólico, né? Porque ao final do filme a gente consegue verificar que, a despeito desses crimes cometidos por esses cangaceiros, eles são dotados de muita lianeza, né, de muita honra, de muita coragem, que foi aquilo que faltou ao Sebastião, líder religioso. Ele se acovarda, no momento, ele acaba sendo assassinado, né? E o momento que ele é assassinado é uma coisa um pouco patética, né? Ele fica todo, ele se acovarda, a Rosa, inclusive, que mata ele, né? E ao mesmo tempo a gente vê a figura do Corisco, uma figura aí que é odiosa no primeiro momento, que está cometendo esse tipo de barbaridade, representativo aí do que seria o inferno na história, mas que no final ele se vê cercado pelo Estado, né? Novamente a figura do matador, esse mesmo jagunço vai ser recrutado para matar, para acabar com esse movimento do cangaço. Ele vai se ver num momento que não vai ter tipo de, ou ele fugia, ou ele enfrentava, ele vai decidir enfrentar a morte, né? De uma maneira bastante honrada, né? Inclusive toda a riqueza que ele havia roubado, né? Todo o ouro, ele vai distribuir entre alguns seguidores, falou, vou embora que agora eu vou aqui para morrer, né? Então a gente verifica aí um traço bastante interessante. E a figura do cego, que é um detalhe que talvez as pessoas não percebam, mas que me chama bastante atenção, é que me parece bastante curioso, né? Que quem conduz, né? Quem faz essa transição entre o céu e o inferno e céu, né? Então a figura do líder religioso, do cangaceiro, é um cego, né? Então o cego a gente pode pensar que é quase como se fosse o acaso, né? Então nossa jornada em torno daquilo que é o bem e aquilo que é o mal acaba sendo algo que se dá em torno do acaso, uma fuga, né, que começa com um problema político no primeiro momento da questão aí da situação do Paulo, do Manuel se confrontando com esse latifundiário. Ele começa uma jornada de fuga, ele se engaja no movimento que teria uma conotação, um horizonte divino, né, mas que se revela depois algo diabólico. Esse movimento é destruído, né, pelo movimento aí, desse matador recrutado pelo Estado, pela Igreja. Um cego conduz ele até aquilo que seria o lado do diabo, né, o lado dos cangaceiros, e a gente revela aos poucos nessa parte final do filme como esses cangaceiros são dotados de uma certa lianeza, de uma grande hombridade, de uma coragem que conferem a ele, de uma honra que conferem a ele aspectos do divino, né? Então esse é um filme bastante representativo, como eu disse, do movimento do cinema novo. É um movimento aí que vai durar até a década de 70, então ele começa na década de 60 e a partir da década de 70 ele começa a ficar esvaziado
através do governo Geisel. O governo Geisel vai criar uma estatal que vai começar a impulsionar o cinema brasileiro, né? Então ia se constituir um cinema mais oficial, que vai em sentido contrário daquela produção mais independente do cinema novo, né? Então é isso, se você se interessa por esse conteúdo, eu sempre deixo uma resenha aqui nos comentários sobre aí os vídeos que eu faço e a gente se vê no próximo vídeo.